Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro. E será que as mulheres têm que mesmo cobrir o rosto? É isso que o texto está dizendo? Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, clicasse no sininho aqui, comentasse, curtisse nosso vídeo e encaminhasse para todos os seus amigos e o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos fazendo essa série sobre a ordenação feminina e que desencadeia a leitura de alguns textos controversos, porém super interessantes. Nós falamos na última semana sobre se as mulheres tinham que ficar caladas ou não, que está ali em Coríntios, e agora também em Coríntios a gente vai falar sobre essa recomendação das mulheres de cobrir a cabeça, de cobrir o rosto. O que é isso? Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração aonde está Coríntios, né? Quem que é essa comunidade para qual Paulo está falando. Uma comunidade que talvez é uma grande cidade, uma das maiores do seu tempo. Em vários momentos a gente pega o Paulo no Coríntios organizando o culto, tendo uma visão mais organizacional do culto público, porque, entre aspas, entenda bem, o Paulo está organizando um produto para aquela cidade. Mas põe muitas aspas, porque quando eu estou dizendo produto, é que ele está querendo apresentar, né, naquela enorme concorrência, mais uma perspectiva, né, religiosa. Então ele não quer nenhum escândalo, ele não quer que nada fuja ali daquele contexto, porque ele está num processo de implantação de uma comunidade naquele ambiente da cidade de Corinto, que deve ser, né, uma das maiores cidades, né, foi sendo uma das maiores cidades daquele tempo. Nós temos frequente hábito de ler textos antigos na perspectiva e no pensamento da modernidade ou do nosso contexto. Isso é um grande equívoco, a gente acaba cometendo certos anacronismos e desonestidades intelectuais com o texto em si. Paulo é um grande interlocutor e pregador do cristianismo, dessa nova religião. Ele está inserido num mundo de pluralidades religiosas e que cada uma dessas religiões tem um costume público e particular diferente. E o cristianismo, da mesma maneira. A gente sabe que Jesus, que a tradição dessa nova religião dos cristãos, ela vem para proclamar liberdade. Então, quando a gente pensa num texto que obriga ou fala para as mulheres usarem véu na cabeça, a gente pensa, que perspectiva mais machista, mais controladora, mas não é isso. Eles estão disputando o espaço e a gente disputa não no sentido de estar brigando com as outras pessoas, mas a gente está apresentando uma nova tradição, um novo caminho de espiritualidade. E toda religião, todo caminho de espiritualidade, as pessoas elas têm costumes, normas e costumes locais que elas juntas elas começam a produzir isso e as pessoas começam a identificar quem são esses cristãos pela maneira que vê, pela maneira que eles se agem. E a gente tem vários relatos e vários historiadores falando que as mulheres nesses contextos que elas não tinham a sua cabeça tampada de alguma forma, elas eram prostitutas. As mulheres que andavam de cabelo solto, elas eram conhecidas como meretrizes e prostitutas. Era como se hoje a mulher andasse sem camisa e pelada. Era tipo um absurdo muito grande. Existiam aspectos naquela cultura que praticamente todas as religiões, todas as pessoas daquele mundo, as mulheres elas andavam com vestimentas na cabeça. Então o culto da religião, da deusa tal, as sacerdotisas e as mulheres frequentantes daquele culto, elas usavam um adereço no cabelo. O culto de outro deus, as mulheres daquela região usavam outros adereços na cabeça. Paulo está orientando as mulheres do culto cristão que se converteram ao caminho do cristianismo a usar um véu na cabeça, só para elas não escandalizarem a sociedade ao redor. Porque se a gente pega esse texto e lê de maneira literal, a gente vai achar que a religião cristã é uma religião opressora e machista da mulher nesse tempo. Mas não, culturalmente, outras religiões e outras expressões de fé e de cultura tinham o mesmo comportamento e as mesmas orientações para as mulheres das suas sociedades e locais religiosos. E isso só denuncia como o evangelho é extremamente revolucionário. Elas entenderam que no evangelho, em Jesus, não há gentio, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher. Então, na cabeça delas, e é isso que é um contexto que o Paulo está trabalhando, elas poderiam estar sem véu no culto público, com os cabelos à mostra,
que era essa coisa extremamente sensual, mas elas também poderiam profetizar em voz alta durante o culto público. E aí, como o Paulo tem essa missão de fazer a interlocução com a cultura local, as mulheres que fazem esse tipo de ação, ou são sacerdotisas de outras confissões e que muitas vezes estão ligando a sua religiosidade à utilização da sexualidade como uma forma de representação do seu Deus, ou são essas prostitutas. Então perceba que não é um ataque ao gênero, como uma leitura precipitada do texto vai fazer, ou como talvez alguns teólogos conservadores usam disso, né, para retirar ali a voz, o cerceamento das mulheres. O Paulo não está dizendo que elas têm que cobrir o rosto e pronto. O que o Paulo está fazendo é uma adequação do culto público àquele contexto do qual a igreja de Coríntios está inserida, porque eles faziam isso em praça pública. Então perceba que é um trabalho de, como o próprio Paulo diria, se fazer de tolo para ganhar os tolos. Muitas vezes na nossa cultura nós temos que negociar com a cultura para que a gente consiga falar de Jesus, para que as pessoas consigam enxergar o trabalho ou enxergar a nossa perspectiva de fé. Imagina só, né? Toda a sociedade, as mulheres têm o cabelo encoberto. Somente no culto dos cristãos e nas casas de prostituição, as mulheres andam com os cabelos soltos. Automaticamente, aquela sociedade poderia entender que as mulheres que estão no culto cristão são prostitutas. Em 2020, para nós hoje, no século XXI, qual o problema? Nenhum. Nós não temos problema nenhum com as prostitutas, nós não estamos aqui depreciando as profissionais do sexo. Mas, falando de um texto, de um contexto de quase 2000 anos, isso seria sim um grande problema. Uma cultura um pouco mais moralista que a nossa, um pouco mais fundamentalista. Então, comparar as mulheres da igreja com as profissionais do sexo seria, para aquele contexto, sim, um grande problema. Então é isso aí, pessoal. Simples, mas revolucionário.